Boa noite a todos. A gente vai dar início aos trabalhos. Bem-vindo a todos à Casa da Advocacia de Campinas. Eu vou passar a palavra, né? Esse evento é um evento parceria da Comissão de Direito Desportivo com a Comissão de Estudos em Compliance, aqui da UAB Campinas. E eu vou passar agora a palavra. Meu nome é Daniela Dorian, sou presidente aqui da Comissão de Compliance da UAB Campinas. E eu vou passar a palavra agora à Carolina, que é presidente da Comissão de Direito Esportivo, para se apresentar e apresentar a nossa ilustríssima convidada. Obrigada. Antes disso, só queria agradecer à organização, ao pessoal que nos apoia, a toda a OAB Campinas, que nos disponibiliza essas oportunidades magníficas de promover esses encontros. E lembrando que essa palestra ela vai ficar no site da OAB Campinas, posteriormente, para consulta daqueles que não tiveram oportunidade de estar aqui com a gente hoje. Então, tenha todos um bom evento. Eu passo a palavra aqui para a Carolina, tá bom? Obrigada. Oi, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Como a Daniela já falou, primeiramente eu gostaria de agradecer a Roberta, que foi muito atenciosa desde a primeira vez que eu falei com ela, para que pudesse estar aqui conosco. Agradecer ao AB por toda a infraestrutura e a Daniela pela parceria aqui com a Comissão de Compliance. Nós aqui da Comissão de Direito Esportivo, a gente costuma trazer temas que são do nosso dia a dia. Então, a gente sempre pede para que os membros da comissão tragam também, né, as demandas deles. Então, a cada 2, 3 meses nós temos eventos. Eram online, agora a gente está fazendo ao vivo, que acho muito mais interessante. E a gente procura trazer um pouco do dia a dia do direito esportivo para o pessoal da comissão, para que eles possam se atualizar, e isso tem sido muito positivo, né? A gente tem recebido bons feedbacks e veio a questão de fazer o compliance, não teve outro nome que não da Roberta, porque ela vai poder falar mais, mas ela já fez compliance de São Paulo e tem uma vasta experiência que vai poder passar um pouquinho para a gente. Eu vou ser breve, porque eu acho que ela tem muito para ensinar para a gente. Então, muito obrigada pela presença de todos e obrigada, Roberta, agora é com você. É melhor, porque talvez eu vá caminhar. Gente, boa noite, tudo bem? Então tá jóia. Vocês estão animados ou mais ou menos? Então vamos lá. Eu tô animada que hoje eu já dirigi até caminhão. Estava em Curitiba e vim direto para cá, e é verdade, eu dirigi um caminhão lá na Volvo hoje. Então, um prazer estar com vocês. Obrigada. Você também foi super paciente em me esperar, né? Eu tive um imprevisto aí no começo do ano, então atrasei um pouco a minha vinda para cá para estar com vocês. Então, muito agradecida dessa oportunidade. Quando o Carol me falou, né, sobre a temática, eu quis trazer uma abordagem um pouco diferente para vocês, tá? Então, sou advogada de formação, mas eu acabei me distanciando um pouco do mundo jurídico propriamente dito, e hoje eu me dedico muito mais à criação de cultura, e é essa abordagem que eu quis trazer. Vou trazer nuances importantes para a gente olhar para o compliance no esporte, mas convidar a gente a pensar muito mais nas potencialidades, né, que o compliance no esporte tem para diversas profissões e também para a sociedade. Tudo bem assim? Devo caminhar e sentar, porque eu não aguento, eu sou da falação de pé, mas eu preparei alguns slides só para guiar essa conversa com vocês. Antes de começar, eu gosto sempre de passar um pouquinho o meu currículo, só para eu lembrar de duas coisinhas aqui importantes, né? Dizer que eu não falo em nome dos organismos que eu represento, então é sempre importante lembrar disso, né? Na minha trajetória, eu acumulo algumas funções. Dentre as funções que eu acumulo, eu sou membro do Comitê de Integridade da Petrobras e eu não falo em nome da Petrobras, não falo em nome de outros organismos que eu represente, né? E como a Carol falou, eu tenho umas andanças um pouquinho maiores que outros profissionais, né? Não que eu sou melhor, eu digo que é porque eu comecei antes,
Então, eu comecei a trabalhar na área de compliance por causa de uma multinacional americana, lá nos idos de 2009, quando o pessoal não sabia que se o compliance era de comer ou de passar no cabelo ainda, né? Então, a gente tinha que ensinar para as pessoas o que era o compliance para poder fazer essa cultura ser disseminada. E eu vou, tem que ensinar até hoje. Mas a gente é insistente, a gente acredita ainda no ser humano. Eu sou dessas, né? E tive algumas passagens interessantes, eu acho que é sempre legal contar. Eu tive na Comissão de Ética da Presidência da República durante 2 anos, é uma função honorífica, então você imagina você julgar ministros, secretários de Estado e outras funções de alto escalão do governo, ainda não ganhar nada para fazer isso, só dor de cabeça. Mas é uma experiência muito rica, porque julgar pessoas não é uma tarefa muito fácil, né? E por causa da experiência no São Paulo, e outros organismos também. Eu fui convidada pela Sports Integrity Global Alliance para fazer parte desse movimento e estou lá na Comissão de Integridade e Transparência no Esporte, tá? Então, essa é um pouquinho do que eu sou. E esse tijolinho aqui embaixo, para eu não esquecer de falar para vocês que eu sou um ser humano em construção. O que significa isso? Que muitas coisas e expressões que a gente aprendeu até hoje, meu HDzinho tem 4.8, né? Então, ele demora para desprocessar as informações mais que os mais jovens. Então, se eu utilizar ainda alguma das palavras que a gente não utiliza mais no dia a dia, eu já peço desculpas, eu estou num processo de aprendizagem contínua e para desaprender, né, muitas vezes a gente leva tempo. Então, essa sou eu. E eu queria começar a brincar com algumas histórias do futebol, né? E a primeira brincadeira é se o compliance no futebol, né, fosse uma história, como é que eu começaria a contar? E eu vou pedir licença para usar algumas referências do meu time do coração, não é à toa que eu estou de camiseta de São Paulo. Hoje São Paulo joga, e hoje, por coincidência, eu tenho aqui na plateia, né, uma pessoa muito importante, que é meu noivo, que é ex-jogador também. Então, só um parênteses. Obrigada por me acompanhar essa noite aqui. Então, vocês viram que o futebol me apaixonou de fato, né? Vou usar uma história do futebol no São Paulo para fazer uma provocação de toda a linha que eu quero construir quando a gente fala de compliance e integridade no esporte. Talvez muitos de vocês vão lembrar dessa situação. Se vocês não lembrarem, né, porque não é o time de vocês, provavelmente já ouviram falar, mas vamos escutar aqui. Se eu não conseguir, alguém aperta o play lá para mim. Vamos ver se funciona. Não. Vamos ter que, acho que dar um enter. Consegue? Isso, por favor, Ricardo, porque às vezes a gente não aperta lá na habilitação. Não vai também? Ai, que pena. É só uma construção que eu queria fazer com vocês, que foi muito importante, muito falada, né? Depois a gente pode ver para não atrasar. Ai, foi. Deu. Às vezes demora para carregar. Ele foi para fora, né, da apresentação. Vamos lá. Precisa clicar lá no habilitar edição. Vamos ver se você consegue agora. Então, essa passagem do Rodrigo Caio, ela acabou ficando bem conhecida. Quem que lembra disso? Você não vai. Pessoa aqui da frente não pode contar, né, as passagens, porque já conhece. Ela está projetando para fora, né, da apresentação. Se a gente não conseguir, não tem problema. Foi? Boa. E qual seria? Se a atitude correta do zagueiro Rodrigo Caio do São Paulo jamais tivesse chamado a atenção, se um simples gesto de honestidade fosse algo corriqueiro, se esse simples gesto não nos surpreendesse e não nos gerasse tanta repercussão. Para quem não viu o lance na semifinal do Paulistão no domingo, Rodrigo Caio do São Paulo virou para o juiz e disse algo como: "Ô, juizão, meu adversário não pisou no meu goleiro, não. Ele não merece esse cartão amarelo. Eu que pisei sem querer no meu goleiro." O adversário em questão era o Jô do Corinthians. Se o Jô recebesse aquele cartão amarelo,
Rodrigo? A voz do Maicon faz dupla de zaga com o Rodrigo. Eu acho que é melhor a mãe dele chorando do que a minha em casa. A minha percepção é essa. Prefiro a mãe de meus adversários chorar do que a minha em casa. Deu para ver que o Maicon não aprovou o fair play do companheiro, né? Mas provavelmente a mãe do Rodrigo Caio, essa aí tá muito orgulhosa do filhão, hein? A declaração do Maicon repercutiu no Corinthians. Mas cada um tem um caráter, cada um tem um modo de pensar. E Jô disse que o lance do adversário vai servir de exemplo. Ontem foi a nosso favor, né? No caso, foi nós o beneficiado, né? Então, se acontecer com a gente tem que fazer igual. Tem que ganhar a vida com dignidade, sem ensinar nada de ninguém para poder tirar vantagem. Gostem ou não, o Rodrigo Caio já deu o seu exemplo. Complexo, né? O que vocês acham disso? Consegue passar para mim? Isso, show. Parece que fazer o certo é anormal, né? Então, quando alguém faz alguma coisa certa, recentemente acho que eu devolvi algo que a moça me deu de forma errada e ela ficou me agradecendo. Eu falei, por que você me agradece, né? Por fazer a coisa certa. Ou levei um relógio para o rapaz que tinha feito um desconto para mim para botar 2 baterias. Eu falei, mas eu só tenho um relógio hoje. Não, outro dia a senhora me traz. E eu demorei, tipo, 3 meses para levar para ele. Ele, a senhora voltou? Nossa, que honesta. Né? A gente se surpreende com a honestidade. Né? A integridade devia ser algo do nosso dia a dia, né? Mas não é, parece que a gente se surpreende. E quando a gente fala do esporte, ele pode fazer essa provocação para a gente refletir sobre os temas de integridade, né? E ele pode ser uma excelente ferramenta para construirmos mudança de conduta. Isso na sociedade, isso dentro da empresa. Desde que eu ingressei no futebol, e eu vou contar um pouquinho, né, dessa trajetória para auxiliar, o Roberto Armelin, que é o Compliance Officer do São Paulo, hoje diretor de governança e compliance, ele me procurou em 2015, mais ou menos. Ele já me conhecia de anos. Roberto foi meu professor na faculdade de Direito, e ele me procurou na época, ele falou assim, você hoje é uma referência em compliance, e eu preciso aprender compliance. E ele era diretor à época. Eu falei, professor, por que você quer aprender compliance? Sabe que eu quero levar o compliance para o futebol. Era escândalo da FIFA na época, assim, só para vocês terem uma ideia, né? E eu zero futebol, não entendia nada de futebol. E eu falei, desculpa, professor, mas não orna as duas coisas, né? Não vai combinar nunca essa agenda para dentro. Ele falou, ainda não, nós não estamos prontos, mas nós vamos conseguir fazer essa agenda integrar. Então, quando o Júlio Casares vai para o São Paulo, ele tem uma promessa de campanha de melhorar a governança e implementar o programa, e aí o Roberto me procura, ele falou, agora vai, né? Então, eu falei, então tá, então já que agora vai, né, nós vamos tentar fazer essa construção da melhor forma possível. Nós usamos um clube que é visto, né, porque tem a sua importância, e podemos trazer essa transformação para dentro e também fazer essa transformação do portão para fora, né? Eu uso muito essa expressão dos portões do Morumbi para dentro, dos portões para fora. E a questão é que nós podemos usar todo esse ferramental. Então, aqueles que já se dedicam à área de compliance, quem aqui é advogado que trabalha já com compliance de alguma forma? Poucos ainda, né? Mas fica o convite para vocês pensarem como vocês podem usar os exemplos do esporte e muitas brincadeiras que eu faço no slide, eu comecei a incorporar nos treinamentos corporativos ou para explicar alguma coisa para os clientes, porque muitas vezes nós precisamos educá-los, né? Você falou ainda tem que ensinar o que é compliance, e às vezes fazer essa referência do futebol. Você atrai a atenção e você faz com que eles entendam pela primeira vez, tá? Então, eu disse que o futebol tem essa importante ferramenta. E em 2018, a gente fez um evento no Morumbi chamado Jogo pela Ética, então já antes do São Paulo começar o seu programa, e foi ali a minha primeira visão de que, de fato, nós conseguiríamos fazer algo dentro dessa agenda. Estava com o Mauro Silva, à época ele fez uma apresentação muito legal lá, e eu entendi a importância para o futebol, mas muito mais a importância do futebol, disseminando esses conceitos
na sociedade, né? Como é que a gente traz todos esses exemplos, os bons exemplos, porque os maus exemplos a gente infelizmente tem um monte para isso, né? Então ele pode ser uma excelente ferramenta de cultura. E a gente perguntar, né? Então governança e compliance é algo, né? É uma realidade possível no futebol? É uma realidade mais do que possível. E hoje já existem clubes que estão trabalhando com essa agenda, não só o São Paulo, o Atlético Mineiro é um grande exemplo. A gente teve também trabalhos muito legais do Vasco nessa agenda. Nós iniciamos uma discussão, Júlia, que está aqui conosco, esteve também nessas discussões sobre o movimento Integridade no Futebol, como que a gente poderia, né, unir esforços e fazer um benchmarking daqueles que já estavam com algumas iniciativas. Infelizmente, ainda são poucos clubes que têm seus compliance officers. Eles acreditam que eles têm auditoria, eles têm compliance, né? Então é uma confusão que é feita. Ou eles têm a área jurídica, eu faço análise aqui dos riscos trabalhistas. É compliance. Não, não é compliance, né? E aí eu vou provocar a gente pensar num compliance diferente de só conformidade, né? Indo muito mais além. E eu digo que é uma realidade possível, mas a gente está muito atrasado, né? Eu rascunhei poucas coisas que me vieram na cabeça, porque se a gente pensar, escândalo da FIFA, maio de 2015, olha quanto tempo faz isso e ainda não deu o start necessário para a gente fazer mudanças. Quem viu aqueles caras sendo presos, né? Da forma que foram, pensava assim, nossa, agora vai. Agora a gente está ainda assim esperando. Aí depois você assiste o FIFA Uncover lá na Netflix, aí você chora tudo de novo, né? Porque você fala assim, qual que é a probabilidade de ainda estar acontecendo algumas coisas assim, né? Eu troquei algumas mensagens, não sei se quem assistiu o documentário do FIFA, vocês não assistiram? Quem não assistiu, eu recomendo fortemente. É muito interessante e ele mostra a dura realidade do que foi a construção do esquema, né, de desvio de recursos da FIFA que eles fizeram. E nós temos a infelicidade de ter sido criado e começado por um brasileiro. E quando tem o escândalo de 2015, eles contratam uma profissional de governance compliance. E no documentário, eles entrevistam ela e ela fala assim: nossa, eu ficava lá tentando fazer reunião com eles, eles não me atendiam, eles só contrataram ela. Tipo, nós contratamos. Aparecem imagens do Sepp Blatter falando assim: nós a contratamos, né? Nós agora temos uma área. Ela marcava a reunião, eles não apareciam, ela tentava despachar com eles, eles não seguiam, né? Então, não ia para frente. Eu até troquei mensagens com ela no LinkedIn quando saiu o documentário. Eu falei, temos muitas coisas para conversar, né? Quero ouvir sua experiência. Ela se colocou à disposição, inclusive, de quando tivesse a oportunidade dela falar, ela se colocou à disposição, né, a Alexandra. Então, quando a gente olha para trás também, parece que falar de compliance no esporte seria algo novo. Tá? Eu peço desculpas até que ficou pequeno, mas Lei Pelé teve inclusões em 2003, gente. 2003. Salvo engano, nós estamos em 2024. Então, não conta, eu sei que não é de nós advogados, mas faz bastante tempo. Então, transparência financeira e administrativa já está lá desde 2003. Moralidade, ainda coloquei, o legislador usou moralidade. Ele não quis falar, né, conformidade. Ele falou de moralidade, comportamento adequado. Sinônimo de pudor, decência, honestidade, né? Responsabilidade social dos dirigentes. Gente, desde 2003, a gente está começando agora a linkar o esporte com uma agenda ESG, né? Sendo que isso daqui já estava lá. Porque quantos clubes podem contribuir efetivamente com a sociedade? Quantas campanhas a gente vê, né, de combate à violência, campanhas de vacinação, muitas vezes, de doação, essa questão de Porto Alegre, a fatalidade que teve, os clubes se unindo. Então, olha quanto que a gente pode fazer nessa agenda. Estatuto do Torcedor também, já falava em mecanismos de transparência financeira da entidade, com disposições relativas à realização de auditoria independente.
Então, a gente não está falando de coisa nova, por isso que a gente está muito atrasado nessa agenda. Então, a gente fica voltando como se fosse novidade, sendo que nós, como sociedade, deveríamos cobrar essa atuação dos clubes, porque tudo isso já está previsto há muito tempo. E aí entra naquela questão, a gente teve um painel semana passada, e o Monfardini do Atlético está fazendo um trabalho incrível. Então, quem quiser estudar mais também sobre essa agenda, acompanhe o trabalho dele lá no Atlético. Eles fizeram o Instituto Galo, então com uma agenda muito legal de iniciativas, né, de responsabilidade social. E ele falou: tá bom, mas quem que vai fiscalizar isso? Então, nós temos que fortalecer o controle social, para que a sociedade também se engaje, além de profissionais dessa área, a sociedade também se engaje nessa agenda, que é muito importante. E se a gente pensa em corrupção, também não é um fenômeno novo, né? Então, que primeiro caso de manipulação de resultados em jogos data de 1915. Então, assim, a gente já sabia, né, de que isso seria possível, já existia possibilidade de manipulação, substâncias dopantes ou exógenas já existem há anos, também isso não é novidade, né? Atletas já são submetidos a essas análises para que eles não tenham interferência no seu desempenho, não comprometa a integridade do jogo, mas não estamos falando de nada novo, então a gente precisa avançar com essa agenda de forma muito, muito rápida. E nada foi feito até então, né? Então, eu trago todo esse banho de água fria, falar que já existe há muito tempo e parece que a gente está chovendo no molhado, falando de novidade. Tem muitas iniciativas sendo feitas. É que a gente geralmente para olhar o que não é feito e não busca, né, juntar esforços nas ações que já estão sendo feitas. Então, além da Federação Paulista de Futebol, que já vem trabalhando, né, para implementar essa agenda, eles são super parceiros nas iniciativas que são feitas. Quando fazemos algum evento relacionado à integridade, eles sempre estão participando. Hoje eu tive também, na semana de 25 de agosto, 26, 27, 28, na verdade, vou estar no Chile, no Congresso da Alliance for Integrity. Hoje eu tive ontem, na verdade, com a Graciela Garay, que é a Compliance Officer da Conmebol. A Conmebol está com uma agenda gigantesca também, educando os clubes, fazendo eventos para promover isso. Então, muitas entidades sabem da importância. Ainda olham, aí a minha crítica, né? Ainda olham muito como conformidade, né? Vou mostrar para vocês o que eu penso de conformidade e de integridade, mas já estão caminhando nesse sentido. E aí, outros organismos que eu recomendo, quem tem interesse, né, em aprofundar e acompanhar, e até participar, porque você pode se voluntariar e participar de alguma forma, é a Sports Integrity Global Alliance. Então a SIGA acompanha as páginas deles, né, no LinkedIn, para ver as iniciativas, as publicações. A SIGA tem promovido discussões sobre o aprimoramento da governança das entidades. Ela desenvolveu um material muito interessante em que a entidade ela se autoavalia. Então ela analisa critério por critério, pilar por pilar, para entender quanto, né, ela está amadurecida. Eu brinquei quando eu li o material, eu estive com o Emanuel, que é o presidente da SIGA, eu falei, acho que nenhuma entidade do Brasil ainda tem esse nível de maturidade. Talvez a gente tenha que descer um degrau para... Muito obrigada, Carolina. Tem que descer um degrau para a gente conseguir chegar nesse nível esperado, para ver como a gente está atrasado, né, em termos de governança. Sou particularmente um pouco crítica ao modelo de associações. Eu acho que, infelizmente, por mais sério que seja o trabalho, ele sofre uma influência de pessoas, né, e de interesses, e eu vou falar um pouquinho de riscos. Então, quando a gente parte para modelos de melhor governança e estrutura, temos mais ferramentas para combater excesso. Tudo bem? E o Sou do Esporte. Gente, eu vou tirar só o casaco, tá calor aqui dentro, né? Chega.
E Sou do Esporte, também eu não sei quem já acompanhou, a Sou do Esporte faz uma premiação muito interessante e ela avalia o índice de governança de entidades esportivas como um todo, não só do futebol, tá? Todo final de ano eles fazem uma premiação e eles também têm um critério que analisa quais são, né, os padrões de governança dessa entidade. Então, fiquem de olho também nessa iniciativa. O Pacto Poesia Esporte, quem acompanhou lá a criação no passado, o pessoal do Atletas pelo Brasil, João Paulo Diniz, inclusive, teve muito presente nessa agenda. O Pacto pelo Esporte, ele propôs uma parceria entre as empresas que tinham interesse em patrocinar os jogos, para ranquear, né, entidades esportivas que estivessem mais adequadas a receber aquele valor. Então, eu coloco o meu dinheiro onde eu tenho certeza de que ele vai ser bem empregado, né? Então, o Pacto lançou o Rating Integra para as entidades elas poderem aplicar e elas terem esse selo para empresas patrocinadoras falar, eu posso destinar meus recursos para vocês porque vocês estão aptos. O que acontece no pacto, eles tiveram um problema para adequação do ranking de entidades desportivas em geral para entidades de futebol, porque eram questões específicas ali da governança que precisava de um ajuste fino. Foi feito até uma força-tarefa, o jurídico e o compliance do São Paulo até participaram dessa rodada de discussões para o aprimoramento desse rating para ficar mais adequado a entidades de futebol. Então, eu sei que eles estavam atrasados para a publicação desse novo perfil, né, para as entidades, mas também fazem um trabalho muito legal e que já começou faz tempo, então é importante a gente entender. E aí, quando a gente pensa em compliance, né, no futebol, eu preciso entender que riscos que a gente está falando, né? Quem trabalha com compliance sabe que para que a gente tenha um programa, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que risco que eu corro, né? Eu vou adequar o meu programa a alguma análise de riscos feita. Então, eu vou me defender do que se eu não sei que risco que eu corro. Isso é o primordial. Não dá para a gente começar a falar de construir um programa de compliance se nós não temos, né, essa visão. Então, quando a gente pensa em riscos de integridade no futebol, a gente pensa nesse problema de governança, falta de alternância no poder. Quantas entidades esportivas vocês conhecem que é o mesmo presidente? Né? Ou é o presidente que passa para o filho do presidente, que volta o presidente, e fica naquela falta, né, de alternância. Um princípio básico de governança é justamente essa alternância. Eu preciso trazer novas ideias, novas pessoas, né, para que a gente consiga avançar. Né? O objetivo de nós termos sempre um programa, a gente não pode esquecer que é a sustentabilidade da entidade. Eu gosto de fazer sempre esse parênteses. Quem já me ouviu falando isso, peço desculpa de repetir, mas é a falta da palavra em português, né? Eu gosto muito da expressão em espanhol, porque no espanhol você tem o sostenible e o sustentável. Então, é justamente esse ajuste fino que a gente precisaria aqui no português, né? Porque quando a gente fala sustentabilidade corporativa, tem gente que fala assim, coisa ambiental. A gente ficou com essa pecha da sustentabilidade no ambiental, né? Então, você tem que acabar explicando. Sustentabilidade empresarial é a longevidade, né? Eu quero existir por muito tempo, só que eu quero existir bem, né? Porque não adianta existir com muita dívida, existir, né, cambaleando. Então, o espanhol ele tem esse sostenible e o sustentável mais como a expressão de sustentabilidade, o sostenible mais como esse perenidade organizacional, né? A gente tem a questão de conflitos de manipulação de resultados,
Acho que depois de eu ficar mais próxima do esporte, eu consegui enxergar quão dolorido é a manipulação de resultados. Então, você imagina você treinar, se preparar, dar o seu melhor, e não é pouco que esses atletas treinam e se preparam, e você saber que seu colega se vendeu por causa de 50 mil reais para levar uma falta, e isso corrompe toda a ideia da competição saudável, né? Então, isso mancha não só a integridade, né? Eles usam muito essa expressão da integridade do jogo, mas isso mancha toda a ideia por trás do efeito surpresa que aquilo teria, né? Da imprevisibilidade do jogo. Então, isso é um câncer para dentro das entidades, né? Doping, desrespeitos da torcida, violência nos estádios. Então, a gente tem um monte de questões. E eu gosto de separar, né, para a gente analisar coisas que estão dentro do esporte e fora do esporte, e eu brinco muito que riscos, a gente trabalhar com cenários de avaliação de riscos é mais ou menos como ver um pedaço de um iceberg, né? Então, tem muitas empresas que eu começo a trabalhar com mapeamento de cultura, né? E eu falo assim que isso daqui é o que você conhece dos riscos organizacionais. Esse universo aqui que está debaixo é o que você sequer faz ideia que existia. Então, a gente precisa entender, né, levantar tudo para saber como que eu vou combater. Então, eu vou estruturar um programa de compliance, quais as ferramentas que eu vou trazer para eu combater, principalmente esses daqui que eu não estou vendo. Eu brinco que o Titanic não bateu aqui, né? Ele bateu no que ele não viu. Então, é aquilo que você não vê, que você não está preparado, que é aquilo que te derruba. Então, isso é muito importante quando a gente toma aí um programa baseado em riscos, dentro do esporte e ao redor do esporte, né? Então, quando a gente pensa dentro do esporte, a gente tem desde a conduta ética dos jogadores, o fair play, né? Eu comecei contando a história aí do fair play, transparência de resultados, transparência também financeira, né? Educação dos atletas para riscos de integridade. Será que os atletas sabem que hoje a imagem deles numa rede social compromete a reputação do patrocinador, compromete a reputação do clube? Hoje está tudo muito exposto, a vida da gente é o tempo inteiro, né? Exposto, todo mundo é um jornalista com o celular na mão. Então, a gente precisa educá-los. Fraude em contrato com atleta, casos de doping, a manipulação, a credibilidade da entidade dos jogadores. E ao redor, né, do esporte, a gente tem todos os princípios de governança, a gente tem a formação para os profissionais que atuam no esporte. Isso é muito importante, porque o esporte, você tem vários parceiros de negócio ao redor dessa estrutura. Você tem agentes, você tem as famílias de atletas, que elas que acabam por conduzir a carreira deles, né? Você tem temas de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, muitas vezes jogadores caem nesses esquemas, né? E você tem também, acaba tendo essa repetição aqui dentro do esporte. E essa brincadeira, né, que eu falei de conflito de interesse, é muito difícil as pessoas conseguirem compreender de fato o conflito de interesses. É uma zona mais cinza que a gente tem, né? E a resposta preferida nossa como advogado é sempre depende, né? É conflito de interesse essa situação? A resposta padrão para conflito de interesse é depende. Deixa eu analisar o que está em jogo aqui. E eu gosto muito de trazer, né, que conflito de interesse é quando o teu interesse pessoal se sobrepõe ao interesse da entidade. É que quando aquela tomada de decisão tua, ela está muito mais baseada em algo que poderia te beneficiar de alguma forma do que beneficiar a entidade. E as pessoas esquecem que quem contrata elas é a entidade. Então, nenhum de nós, enquanto está trabalhando para uma entidade, né, está trabalhando com uma carta em branco para fazer o que quiser. A gente tem que defender os interesses, né, de uma entidade, de um cliente. E aí eu gosto muito dessa cena, não sei se vai passar, vamos ver se dá certo. Não, acho que não vai passar. É aquele finzinho, obrigada, tenho a equipe de ajuda. É muito curtinho, é a cena final do... Quem assistiu Advogado do Diabo? Padrão esse, né, gente? Esse é maravilhoso, é o finzinho. Vamos ver se vai.
Vaidade, meu pecado favorito. Essa é a melhor explicação, muitas vezes, de conflitos de interesse. As pessoas agem por vaidade, agem pelo ego, né? E, infelizmente, dentro do futebol, a gente tem muito ego, muita vaidade, que acaba trazendo complicações. E outro exemplo que eu gosto de brincar muito em treinamentos para explicar conflitos de interesse, esse caso que aconteceu faz um tempo já, quem acompanha sempre futebol deve ter visto que o Boca Juniors presenteia, né, os árbitros com camisas e tudo mais, essas imagens acabam vazando depois, e teve um lance muito polêmico e a arbitragem beneficiou Boca, e depois vem a público essas camisas que eles tinham recebido. Então, é lógico que a arbitragem ficou com um holofote gigante, né, uma pecha de beneficiou, porque ganhou o presente antes. Então, olha como a situação depende. Será que se eles tivessem dado a camisa depois do jogo, depois do resultado, eu teria o mesmo peso sobre a arbitragem? Então, olha que interessante como as pessoas se colocam em situação de conflito de interesse, muitas vezes sem perceber. Então, eu ganhei algo de você, eu atraí para mim, né, a imagem de potencial conflito. Pode ser que eu não haja no meu melhor, né, no melhor interesse daquele que eu deveria representar, mas no melhor interesse meu, porque eu fui beneficiado de alguma forma. Então, a gente sabe que, né, não basta ser, tem que parecer, e esse caso foi muito emblemático, né? Então, eu brinco em treinamentos de compliance, às vezes, para explicar, eu falo assim, e se fosse seu time de coração, né? Ah, foi meu time que foi beneficiado porque meu time que deu a camiseta. Ai, tudo bem. Não, os árbitros agiram de acordo com a regra. Ah, tá, mas e se seu time foi o prejudicado? Não, esses árbitros são tudo ladrão, ganharam a camisa. Não é? Então a gente não pode, a regra tem que valer para os dois, né? Então a gente precisa refletir também nessa questão do conflito, né? E temas reputacionais. Então, cada vez mais a gente vê atletas envolvidos com situações polêmicas, a gente viu episódios muito emblemáticos, né, de violência sexual contra mulheres e posicionamentos duros de clubes. O próprio São Paulo teve um posicionamento bem duro. Quem acompanhou no caso do São Paulo, o jogador, né, fez provocações, inclusive, São Paulo resolveu romper o contrato, ele volta com a namorada, publica na rede social, olha São Paulo, quem voltou para mim, eu não sei se vocês acompanharam, foi esse nível de provocação mesmo, e é horrível, né, a pessoa se expor desse jeito, e o São Paulo acaba mantendo uma informação pública, não estaria trazendo para vocês nada que vocês já não conhecem, São Paulo acaba mantendo a decisão dele na justiça. Olha que interessante, né? Se mantiveram firme ali no propósito. Ele teve muitas implicações, vazou informações do processo sobre as violências mesmo que cometia com a namorada. Então, cada vez mais esses riscos reputacionais afetando a vida dos clubes, afetando a imagem dos jogadores perante seus patrocinadores, né? Patrocinadores cobrando explicações, e eu faria a mesma coisa, né? Meu nome que está lá na camisa. Então, é muito importante isso, tá? Então, quando a gente pensa que o futebol ele é cheio de regras, e aí que eu queria começar a provocar a gente com relação à questão da conformidade diferente, né? Da integridade. Então, eu falei de riscos. Então, para riscos, eu preciso aplicar regras, né? Aí, será que é só cumprir regras? Mas eu vou chegar lá. Então, a gente tem inúmeras regras que precisam ser ajustadas, só que a gente olhar para o esporte geral, não só o futebol, atletas são as pessoas que mais sabem seguir regra, né? Porque eles são treinados para seguir regra. Tem regra para tudo. Tem regra para o treino, tem regra para alimentação, tem regra para medicação que pode e não pode tomar. Então, será que eles já não estão habituados num ambiente de regra? Então, por que a gente fala, né, de desvio? Se eles já estão habituados, né? Ah, é para jogar a bola. Pode ser na cara do outro, né? Então, será que todo mundo cumpre a regra da mesma forma? Então, quando a gente pensa em só cumprir a regra, eu questiono se essa é a fórmula. Porque olha quantos artigos a gente tem de lei no Brasil que a gente mais estuda quando está na faculdade de Direito, né?
é lei, 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 e tem tanto descumprimento de lei, então será que só ter a regra é a solução, né? Então a gente tem descumprimento de regra. Quem viu esse caso aqui é sensacional, vamos ver se passa, vamos ver se eu dou a sorte dele passar. Aqui, vamos lá, vou lá apertar. Eu vou lá agora, assim, eu vejo vocês aqui do fundo. Eu causei isso tudo, né? Então eu vou resolver. Vamos ver se ele demora um pouquinho para carregar, essa é a questão. Quem viu esse caso de arrastar para fora do... É? Porque eu acho que está num modo de exibição que eu não... Aqui, ó. Ah, eu não consigo, eu não sei como ela projetou. Eu tentei, minha querida, para não te dar esse trabalho. Prometo que eu vou tentar não dar mais. Obrigada. Guerreiro ligado para nem escrever. Já chega a se inscrever no canal, embora eu teria a confusão que aconteceu no clássico Vovô. No fim do jogo, e há um indivíduo com Kennedy cai fora de campo com dois. Para começar o jogo, Massal puxou o jovem companheiro, Caído, para dentro das 4 linhas. Felipe Alves, no Fluminense, arrastou o jogador para fora do campo novamente, o que gerou indignação em troca de empurrões. Depois disso, o ainda puxou o Iago novamente para dentro de campo, ou seja, os jogadores do Botafogo praticaram o jogo e ainda se sentiram ofendidos. Felipe Alves teve que segurar a boca contra muitos botafoguenses. E aí, Tricolor, o que achou do lance? Será que o Botafogo, assim como o Flamengo, vai comemorar o título de Benito e reservas do Fluminense? Deixa aqui nos comentários e fala também se houve algum... Não dá, né, gente? Não esquece de se inscrever na... Eu brinquei aqui no bom senso, né? Que se a gente tivesse comprimidinho de bom senso, a indústria farmacêutica era mais do que ela tem de dinheiro hoje, ela era trilionária, né? Porque não tem. Então, será que todo mundo interpreta a regra do mesmo jeito, né? Ah, põe ele para dentro, ninguém viu, põe ele para fora. Que não, tem que parar o jogo porque ele estava para fora. Então, é uma total falta de noção, né? Então, eu digo que a gente precisa, sim, do compliance. Nós precisamos das regras, nós precisamos das ferramentas, só que eu gosto, né, de provocar essa reflexão desse monitoramento contínuo, dessa evolução contínua, né, para que ele seja essa ferramenta da gente prevenir, detectar e corrigir. Só que não é isso, porque eu posso ter, né, como compliance, gestão profissional, né, eu preciso comunicar efetivamente, ter canais de denúncias efetivos, apuração de desvio de conduta, aplicação de consequência. Então, criei lá todo o programa, criei regras, né, uma agenda séria, precisamos de gestão profissional e transparência, participação ativa dos torcedores, engajamento da sociedade, ok, tenho tudo isso. Mas eu preciso mudar o comportamento, né? Que era uma discussão que a gente fazia, eu e o Roberto, lá na criação do programa de São Paulo. É só cumprir a regra ou é fazer o que é certo? Né? Porque se é cumprir só a regra, eu ponho tudo aquilo de regra e eu não mudo a conduta, né? Eu gosto muito da gente refletir sobre o legal e o moral, porque nós precisamos evoluir, né, essa questão da conduta, de interpretações de regra de outra forma, ou não ter a regra prevista e fazer o certo da mesma forma, tá? Tem uma questão, vai de novo, né, o vídeo talvez não passar e eu vou dar trabalho para ela, mas talvez eu vou deixar só para depois vocês podem ver. Esse caso do corredor, né, que ele estava vindo na frente e ele acredita, vocês devem ter acompanhado isso porque isso foi super falado, e ele acredita que ele tinha cruzado a linha de chegada, então ele começa a reduzir a velocidade. Tadinho, eu te dei trabalho hoje, né? Eu já antecipei um pouquinho aqui, é bem curtinho. No Mundial de Atletismo, disputado em Doha, no Catar, um atleta de Guiné-Bissau teve que carregar hoje um adversário que estava exausto até a linha de chegada. Próximo ao final da prova, de 5.000 metros, Brema Sunkar Dabo precisou amparar o competidor de Aruba, Jonathan Busby. Ele sofreu uma lesão na coxa e não tinha mais força para terminar a prova sozinho. O gesto foi aplaudido de pé por cerca de 30.000 pessoas presentes no estádio.
E perguntaram para ele, né, por que que você fez isso? O Mário Sérgio Cortella usa numa das palestras dele essa cena, né? E ele fala assim, por que que eu fiz o quê? Né? Ele não conseguia enxergar o que ele tinha feito, que é aquela questão da integridade, né? Não fazer parte do normal, né? E ele disse que poderia ter passado na frente do outro, né? Então, que honra eu teria se eu tivesse passado na frente dele e deixado ele naquela situação. Então, era obrigatório, era uma regra de conformidade ele fazer aquilo, ou moralmente ele fez aquilo porque era o certo a ser feito, né? Eu gosto de fazer muitas provocações nesse sentido, e a gente tem inúmeros outros exemplos. Quem já viu um vídeo que foi feito em homenagem ao Senna, que ele salva aquele piloto francês? Vocês já viram? É uma campanha da Allianz, é muito interessante. Pelo contrário, ele descumpre uma norma de segurança, né? Porque ele sai do carro dele e ele vai lá e salva, e o cara morreria, porque o carro do cara ia pegar fogo. Então ele fala, eu devo a minha vida ao Ayrton, né? Então é aquela questão do legal e do moral. E por que que eu estou contando isso para a gente, né? Porque eu gosto de fazer essa provocação. Eu tenho tentado trabalhar que a gente pense no compliance para além da conformidade, né? Então, quando a gente vai no dicionário, tem muita gente que fala da integridade igual ética, né? Ah, define integridade, né? E as pessoas, é ser ético. E eu gosto de falar de integridade ser inteiro, né? Porque quando eu sou inteiro, eu atuo de uma forma inteira. Então, aquilo que eu falo, que eu vou fazer, eu faço. Então, uma empresa, quando ela se compromete de forma íntegra, ela vai além do que a lei determina. Até porque vamos combinar, né? Que seria, qual é a graça de uma empresa falar eu cumpro todas as leis? Existe alguma empresa que é permitido não cumprir lei? Né? É o mínimo que ela deveria fazer desde o dia 1, cumprir lei. Então, ela não faz nada além da obrigação dela. Então, é quando a gente vai além, né? A gente vai além, a gente cumpre aquilo que se compromete. Então, eu tenho trabalhado muito com essa questão e eu queria trazer para vocês algumas reflexões, né, do dinamismo que a gente pode trazer para o compliance no esporte. Tá? Eu fiz uma provocação recentemente, o Roberto e eu participamos de um artigo que chama O Futebol é ESG, para um livro comemorativo para o Ricardo Voltolini. O Ricardo é um dos precursores das discussões de ESG no Brasil, e nós fizemos essa provocação, né? O futebol é ESG, porque ele tem uma força gigantesca na promoção dessa agenda. Então, primeiro eu vou contar para vocês o que eu penso, né, do ISG para fazer essa conexão. Eu acho que tem muitas empresas ainda na agenda, né, da conformidade, padrões regulatórios normais, né? Então, eu ponho um controle, eu checo o cumprimento, eu aplico punição, e eu vou monitorando isso. E enquanto a gente não fizer essa transformação e pensar na transformação cultural mesmo, eu vou estar sempre enxugando gelo, né? Porque eu tenho um descumprimento, eu aplico uma regra de consequência, eu mando a pessoa embora, eu contrato outro que descumpre da mesma forma, e eu não trabalho na aprendizagem das pessoas internas, né? Nessa transformação necessária. Então, há algum tempo eu tenho desafiado nós pensarmos em programas de integridade ou sistemas de integridade corporativa, já considerando o E, né, o ambiental, o S e o G da governança, que é todo esse ferramental necessário para movimentar isso, tá? E dentro desse universo do futebol, tem tudo a ver a agenda ESG, porque o futebol é um grande movimentador de impacto social. Então, quem acompanha sabe que uma campanha que um jogador põe um emblema aqui na manga tem repercussão a semana inteira. Não quando eles fazem algo legal,
as crianças repetem, ele serve de exemplo, tá? Então, a gente tem um impacto muito grande nessa agenda, e sem contar em todo o aspecto que a gente, quando eu comecei a falar, eu trouxe, né? Quantas ações em prol da sociedade esse clube pode fazer, tá? E quando nós pensamos no aspecto ambiental, clubes têm assim um potencial gigantesco para economia de recursos, tá? Economia de água, geração de resíduos. Quanto se gera de lixo num dia de jogo? Eu impacto todo o entorno do estádio. Alguns de vocês talvez saibam, porque trabalham mais próximos, né, de futebol, mas o maior resíduo produzido por um clube de futebol não é copinho e garrafa e latinha em dia de jogo, é corte de grama. A grama é cortada a cada 2, 3 dias. E eu tenho um impacto gigantesco, que é caminhão entrando, caminhão saindo. Olha que interessante. Então, esse volume ele pode gerar para o clube receita. Eu posso fazer algo de logística reversa. E os clubes não têm olhado para essa agenda, né? Você pode fazer programas de geração de energia solar para redução do consumo, trazer dinheiro. Então, a gente fez algumas comparações, né, nesse artigo, porque o resultado do jogo é o que vale. Então, tudo que você vai implementar num clube de futebol, você precisa, no final do dia, trazer dinheiro para comprar bom jogador. Essa é a mentalidade. Então, se eu implemento um programa que reduz o meu consumo e traz receita, sobra dinheiro para comprar jogador. Então, vamos olhar para essa agenda e profissionais de diversas áreas que podem ter atuação, né, nessas funções dentro de clubes. Então, contratos com com fornecedores e prestadores de serviço que prevejam essas proteções, né? Então, tem uma esfera gigantesca de novos serviços que podem surgir com essa agenda ESG dentro do futebol, tá? Eu queria mostrar para vocês, né, fazer um pouco de explicação de como nós estruturamos o pitch. O pitch é o programa Integridade Tricolor, né? Como tudo no futebol tem que ter cara de futebol, né? Eu vou contar para vocês uma coisa engraçada. A cultura é muito forte dentro do futebol, né? Então você tem que viver um pouco da cultura. É muito difícil trabalhar com futebol sendo de outro clube, porque é uma disputa muito grande. Então, o primeiro slide bonitinho que eu fiz para apresentar o projeto para o Roberto, Júlia riu que ela já sabe dessa história. Então, eu toda feliz, né? Era meu primeiro projeto para o futebol, fiz um slide mais criativo do mundo, botei uma grama, coloquei as explicações assim de compliance, chego na frente do Roberto, vou apresentar para ele, abro o slide, ele olha assim para mim, nossa, tem muito verde nessa apresentação. E eu, lógico, é da grama, né? Lá tem, ainda a grama é verde. Ele, não, Roberta, eu não posso apresentar isso para a diretoria, tem muito verde nessa apresentação. Eu não conseguia entender que era o Palmeiras, eu não tinha ainda pegado, né, essa. Falei, não, tudo bem, vamos tirar, vamos botar o menor verde possível ali, vamos botar mais vermelho, preto e branco, né? Então, tem muito enraizado essa cultura. E quando você consegue trazer essa identificação da cultura, os olhos deles se abrem, né? Outra passagem muito legal que vocês vão rir, e quem trabalha mais próximo sabe que a agenda é ligada ao futebol. Então, você faz um pacote de políticas que precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração. Quando vai ser a reunião do Conselho de Administração? Depois do jogo. Tá bom. E aí, o pessoal aprovou, né? Foi legal, tá? Não. Perdemos o jogo, estava todo mundo super chateado, nem olhamos para o pacote de política. Falei, tudo bem, né? Acho que quando ganhar, então, vamos aqui na esperança. Quando vai ser a próxima reunião? Tal dia. Infelicidade, depois de dia de jogo. Então, vai lá. E aí, vocês conseguiram aprovar a política? A gente ganhou. Imagina, a gente estava tudo feliz comemorando as. Ninguém olhou as políticas. Eu falei, então tem que ser quando empata, né? Vamos na esperança de quando empatar, não vai estar nem triste nem feliz, a gente vai aprovar as políticas. Então, essa é a agenda do futebol, né? Como que a gente estruturou o pitch para vocês saberem? Vai estar um pouco ruinzinho de ver, mas eu vou lendo para vocês. Tudo parte do apoio da alta administração, né? Sem o apoio da alta administração, a gente sempre fala do compliance, que ele não inicia,
Eu, particularmente, trabalho muito com os dois, né? Eu acho que eu tenho que ter o apoio da alta administração, mas se eu não tiver o empoderamento das pessoas, né? O que eu chamo de top from the bottom, então, se a gente não começar de baixo para cima também, a gente nunca encerra esse ciclo. Então, no São Paulo, ele começou com o apoio da alta administração, né? E ele abraça o São Paulo como um todo, trazendo a transparência e a responsabilização. Por quê? Né? Porque cada um tem que abraçar e se apropriar do programa. Então, todos são parte do programa. Nós quisemos inovar e nós trouxemos já o programa do São Paulo, ele foi aprovado pela diretoria no começo de 2021, a gente estava ainda em época de Covid, nós corremos muito com esse projeto, então nós já apresentamos com a cara do AS do G. Tá? Então, eu falei, nós temos que fazer algo inovador, nós temos que fazer algo que sirva de exemplo e que sirva, inclusive, de modelo para outros clubes. Roberto e eu, desde a aprovação desse slide, nós nos apresentamos em diversos fóruns e painéis e sempre mostramos, e nós nunca negamos mostrar para todo mundo como ele tinha sido construído. E se você entrar em contato hoje com a equipe interna, né, dele de São Paulo, eles vão compartilhar isso daqui com vocês, porque o objetivo é que outros clubes também façam, e nunca foi, é só nosso, né? Que a gente possa aprimorar para outros clubes também. Então, a gente começou com, né, as ações ambientais, as ações sociais e o G da governança. Então, esses são os 3 pilares. Aquele monte de pilar que a gente vê nos cursos de compliance, né, riscos e tudo mais, nós falamos que são todas as ferramentas para que eu atenda os meus 3 pilares, porque eu tenho que ter análise de riscos, normas, eu tenho que ter os controles, eu tenho que ter, né, os canais, eu tenho que ter apuração, eu tenho que fazer due diligence, monitoramento, auditoria, e nós colocamos um último pilar aqui, porque o PIT foi criado para ser certificado pelo Pacto pelo Esporte, então nós já idealizamos essa evolução do programa ao longo dos anos, tá? E para que eu tenha tudo isso daqui funcionando, eu preciso, né, de ferramentas de tecnologia. Nós tivemos que trabalhar muito internamente para aprimorar controles internos, sistemas do clube. Foi desenvolvido um portal para todos os colaboradores, chamado Portal Sou Tricolor, justamente para que a gente pudesse fazer isso tudo rodar. E muita educação, muito treinamento e muita educação, para que eu possa criar a cultura. Cultura para quem? Para dentro, para todos os stakeholders, né? E para fora, para a sociedade e para aqueles, né, que interagem com o São Paulo, tá? Então, esse é um pouco do programa. Ó, esse foi, hein? Daqui a pouco eu passo essa falinha do Mauro. Por que isso, né? Porque a gente acredita, e já vou caminhar para a conclusão. A gente acredita nessa transformação, né? A gente acredita no programa de integridade, de novo, não é só conformidade, como eu falei para vocês, mas a gente acredita nesse poder que o futebol tem para disseminar bons exemplos, né? Eu gosto muito dessa fala do Mauro. O Mauro, numa entrevista que ele deu, eu fiz um recortezinho de uma fala dele, é bem curtinha, mas dá para a gente ter uma dimensão dessa visão, né? Da gente fazer um pedaço, né? Cada um. Espera aí, que eu vou voltar rapidinho para a gente começar, porque ele já começa a falar. Então, esse é o caminho, justamente, né? Cada um fazer a sua parte. Então, se cada entidade pudesse, né, acordar
e fazer sua parte em prol de uma sociedade melhor, porque quantas pessoas são impactadas com um clube? Eu tive no jogo na semana passada, no Dia dos Pais, e eu levei meu sobrinho e eu estava falando para ele, olha a grandeza que é isso daqui. E a cada dia de jogo, o Morumbi recebe mais 1.000 pessoas, 1.000 prestadores de serviço temporários, né? Além dos que já trabalham lá. Então, olha quantas famílias são impactadas pelo futebol. Nós somos mais de 1.100 colaboradores no São Paulo. Então, quantas famílias são impactadas pelo negócio futebol? A gente tem muito hábito de olhar para o futebol para olhar para o jogador. E a gente esquece de todas as outras profissões que são necessárias para que aquele cara dê o melhor, né? Ele precisa de fisioterapeuta, nutricionista, médico, ele precisa de uma série de profissionais que vão auxiliá-lo. Então, a gente tem todo tipo de negócios ali dentro. Então, se os clubes se engajam em aprimorar esses negócios, olha o impacto social gigantesco que a gente causa, né? Então, acho que aqui eu pulei um slide. Eu queria só contar para vocês um pouquinho disso, porque que eu trago esse vídeo. Me chamou muito a atenção numa das formas, né, que o futebol pode, de fato, contribuir para a gente construir essa cultura de integridade na sociedade. É uma campanha muito interessante que foi feita pelo fim da violência nos estádios, né? E eu tenho usado, inclusive, nos treinamentos de cultura de integridade, porque a gente olha muito o outro, olha muito a rivalidade, olha muito a competição e esquece, né, de como, no final do dia, há muitos interesses em comum, há muitas agendas em comum por trás da competição, né? Então, eu queria convidar a gente para assistir esse vídeo. Pessoas com idade e origem diferentes. Elas não sabem porque estão. Elas sabem é o que elas veem. Seus aniversários de fim de semana. Seus atos de paz. Bem-vindos. Sou Marcelo Barreto. Eu vou fazer algumas perguntas, podem ser muito pessoais, mas gostaria que vocês respondessem com a maior sinceridade possível. Aqui era considerado o palhaço da cultura. E aqui tem vídeos. São três pares. Alguém aqui já sonhou ser presidente da República? E ser jogador de futebol? Já foi o sonho de alguém? Já hora de filhos que eram escolhidos políticos nas bibliotecas. Quem tem filhos que não possam do mesmo tipo que o seu? Tem que convidaram a casar. E sobre as fisiológicas do trabalho. Alguém já sofreu com isso praticado. Iniciar inteiro. Quem é que perdeu seu primeiro e grande companheiro da bancada? A primeira vez que eles não tinham
Muita coisa bom. Agora, quem tem medo da violência nos estádios? Quem vai ter de tudo para que ela não exista? Não existem mais dores, não existem mais barreiras, não existe mais eles, apenas nós. Tem microfone. Ele mexeu muito comigo nessa questão da construção, né? Porque eu acredito nisso, que a gente pode evoluir aquela rivalidade, né, do fora do campo para deixar só lá dentro do campo, né? Tem que ter uma rivalidade saudável, logo a gente adora uma competição, né? Eu trabalhei numa multinacional americana há muito tempo e eu era responsável pelo Brasil e Argentina e eu usava futebol direto para falar, ó, gente, o pessoal da Argentina terminou o treinamento primeiro, vocês vão deixar barato isso, né? Então a gente adora essa rivalidade saudável, mas ela tem que ser saudável. E o esporte traz uma oportunidade gigantesca para a gente mudar, né? E essa integridade no esporte tem que ser um jogo de todos nós, tá? E eu vou deixar espaço para as dúvidas de vocês. Espero ter contribuído aí com a discussão. Roberto, você sabe que ouvindo agora que você falando tudo me veio à mente, quando eu estava no comecinho de querer trabalhar com direito esportivo, tudo, eu fui num evento na FGV. Eu acho que, se eu não me engano, foi organizado pelo São Paulo, que chamava O Negócio Futebol. E o Marcelo Portugal era o presidente. Eu lembro que o Ambiel estava começando também como advogado, hoje em dia ele é o que é. E já pensou se ele tivesse feito tudo isso naquela época, né? Eu acho que o São Paulo mesmo não teria passado por tantas coisas que ele passou, né? Por tantas crises, etc. É um clube diferente da grande maioria, né? Que prima pela retidão de conduta. E você vê já no comecinho dos anos 2000, ele já tinha essa mentalidade, né? Então, São Paulo sempre foi assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Eu vou passar para a Daniela e depois acho que a gente pode passar para perguntas, né? Roberta, sem palavras, né, eu só queria agradecer e queria, assim, eu nunca entendi de futebol, nunca fui fã de futebol, porém, tenho dois filhos meninos que eles respiram futebol. Então, eu fico pensando assim, o quanto o esporte, né, o esporte como eu faço o esporte, e esporte é algo muito importante para mim, o quanto o esporte e o futebol é importante para todos os seres humanos, para todo mundo. Eles mudam uma sociedade, eles mudam, eles encaminham pessoas. Olha o papel, né, de um clube e de um jogador e de todos aqueles que estão envolvidos com o futebol detêm em relação à sociedade. Eu brinco que eu falo para os meus filhos, o Neymar já acordou hoje porque eles sabem tudo o que acontece na vida do Neymar. Falei, não, é porque eu preciso saber que roupa que ele está usando hoje, porque eles são tão atualizados em relação à vida dele, né? E, ao mesmo tempo, isso nos faz ter várias conversas importantes em relação a condutas pessoais dele,
painel do Atlético e do São Paulo contigo semana passada. Foi muito interessante ver o engajamento dos clubes, né, efetivamente designando um compliance officer, né, para cuidar desse assunto, porque até as próprias empresas hoje estão terceirizando essa função, né, cada vez mais cortando custos em relação a isso. Então, eles indo no sentido certo, né, não no sentido contrário, eu fico pensando aqui como que seria em relação a essa questão do aculturamento, porque a partir do momento que um, que um clube implementa um programa de compliance, utiliza todos esses mecanismos e ferramentas que são utilizados nas empresas, que vão reverter a seu próprio favor, né, fazendo toda essa conexão entre os mais diversos aspectos que o compliance engloba, né, o programa de integridade. Como que a gente conseguiria trazer isso, né, de uma forma mais contundente para fora, né, e aumentar essa conscientização geral em relação àqueles que têm tanto poder perante a sociedade, perante o aculturamento da sociedade, são aqueles que mais estão falando com a população. Então, assim, é uma provocação, é uma pergunta em aberto, mas eu queria ouvir de você, assim, se você pudesse ditar os caminhos, quais seriam eles? Milhão de dólares. Pode ser? Vamos lá. Pergunta de 1 milhão de dólares, né, gente? Vocês me ouvem bem? Eu acho que a sala está pequena também. São alguns caminhos, tá? Eu, particularmente, eu acredito numa metodologia, e isso vai servir para vocês com clientes difíceis também. A gente precisa conscientizar, mas a gente precisa sensibilizar. Cada um sente de uma forma diferente, né? Então, a consciência, muitos já sabem o que é permitido e o que é proibido, né? Uma criança, quando ela vai para a escola, na primeira semana de aula, ela já sabe que se empurrar o amiguinho dela, ele machuca, né? Então, a consciência nossa já tem informações, né, que são importantes. Dirigentes já sabem que mecanismos de governança são importantes para dar transparência para as decisões deles. Eles já sabem que mecanismos de governança podem, né, protegê-los de responder por questões polêmicas, dúvidas, né, que surjam com relação à tomada de decisão. Falta a sensibilidade disso, como que eu processo essa informação, né? Então, eu trabalho há muitos anos com essa metodologia de conscientizar e sensibilizar. Sensibilizar é algo que eu preciso entender o que cada um sente. Tem cliente de vocês que, quando você fala do tamanho da multa, ele fala, tudo bem, pode fazer, doutor, né? Então, a pessoa sente na parte do corpo que dói mais, que chama bolso, né? Que essa é dolorida e aí se conscientiza. Tem gente que pensa na reputação. Então, empresas familiares, que o nome da empresa está ligado ao nome da tradição da família, o cara quer qualquer coisa menos manchar aquele nome que ele carrega lá na tradição de 100 anos da família. Então, eu, interlocutor de um programa para convencer alguém a fazer algo, eu preciso encontrar a forma de tocá-lo, tá? Essa questão eu tenho debatido muito com os cursos de dirigentes de futebol. A gente precisa trazer um tema de governança e compliance, mas não é para falar só da mera conformidade, é para trazer tudo que o compliance poderia trazer de bom para eles, né? Porque ele não consegue ver que mitigar risco significa fechar uma torneira que vaza um recurso precioso do clube, que não sobra dinheiro no final do mês para pagar conta. Mas se eu tiver alguma fraude, algum desvio ali interno, o programa de compliance pode ajudá-lo a identificar isso e mitigar isso. Então, todas as potencialidades que né, a agenda ambiental podem trazer para dentro do clube, pode trazer recurso, pode reduzir despesas. Então, eu preciso entender como ele vai sentir.
Além disso, eu tenho trabalhado bastante com esses organismos, a gente tem discutido muito. Eu sou favorável a ter uma imposição de programa de compliance obrigatório para clubes, porque eu tiraria o peso das costas do dirigente. Aí vira lei, ele não tem o que fazer, ele tem que contratar o profissional. E aí o profissional estando lá dentro, ele consegue ir mostrando os benefícios. Vocês pensam que a gente não apanhou em São Paulo, né? Quando nós assinamos o Pacto Global da ONU, então saiu publicado, né, o Júlio assinando, os torcedores acabaram com a gente nas redes sociais. Nossa, que baboseira é isso? Está assinando um negócio, tem que ganhar. O time tem que jogar. Os jogadores não estão nem jogando, vocês estão assinando outra coisa. Então, se a própria sociedade não se convence que aquilo é uma agenda positiva, tacou a gente ficar fazendo artigo, explicando que é toda uma agenda construtiva para, no final do dia, melhorar a reputação. Nós descobrimos recentemente que uma das conversas, foi o pessoal de marketing que comentou, que uma das conversas da Mondelez com relação ao Morumbis, ao naming rights, eles consideraram o programa de compliance do São Paulo, né? E aí você fala, nossa, deixa eu publicar, deixa eu botar isso na parede para nunca mais eles esquecerem. Olha a vantagem competitiva que o negócio trouxe. Então, se nós não ajudarmos os dirigentes, e eu sou muito eu gosto de dar o benefício da dúvida, eu falo que é um pouco de desconhecimento, eles ainda desconhecem a ferramenta como um potencial. A gente precisa educar mais. Há uma deficiência muito grande em que eles conheçam riscos. Aquele iceberg é a imagem que vocês têm que ter na cabeça. Um dirigente não tem noção. Ele pensa em risco de perder o jogo, risco de perder a janela de oportunidade de contratação de jogador, risco de um contrato mal feito. E ele não olha para um colaborador interno fraudando algo, desviando ingresso de jogo, uma quadrilha implementada lá dentro, ou um tema reputacional gigantesco, porque ele passou a mão na cabeça de um jogador que teve algum tema polêmico e dali a pouco vaza na televisão como se ele tivesse, né, protegido. Então, falta essa cultura de riscos que a gente precisa conscientizar e alertar. Não sei se te ajudei com algumas ideias. Não, ajudou sim. E veja, esse ponto que você trouxe é muito interessante, né? Hoje as marcas, elas querem estar associadas a empresas com responsabilidade social e ambiental, né? Então, isso é um ponto a favor, a transparência, a governança e a sociedade, a responsabilidade social e ambiental vão sempre atrair melhores investimentos, né? Aqueles investidores que querem associar sua marca a algo positivo. Bom, vamos. Justamente porque é novo, né? O novo sempre gera polêmica. Tá? Com o tempo, ele se prova. Né? Tudo que se prova no tempo tem um valor muito menor. Ótimo. Vamos abrir agora para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação. Senão a gente já vai partindo para o encerramento, né? Está todo mundo cansado. Tem uma pergunta ali. Por favor. O ajudante de apresentação. Muito obrigada. Bom,
Não, exato. Excelente. Obrigada pela pergunta, né? Até eu vou usar um exemplo da dor, né? Que eu falo que tem gente que aprende pela dor. Uma agenda que, independentemente do tamanho do clube, ela vai estar presente, ela já está, são os temas, né, de discriminação, assédio, racismo, e essa agenda está acontecendo. Por menor que o clube seja, ele tem empregados, ele tem colaboradores, e é uma temática que eles já estão enfrentando. Então, ter mecanismos, ter um canal de denúncia, ter alguma regra específica de conduta vai ser necessário. Então, quem não viu vantagem em ter um programa de compliance para evitar fraude, para proteger a reputação, para buscar um patrocínio melhor, vai ter que enfrentar isso, né, com ferramentas. Isso já está batendo na porta. Você já tem isso em qualquer organização. Hoje de manhã, o tema da minha palestra era respeito e combate ao assédio no ambiente de trabalho. É o tema que eu mais falo, né? Quase toda semana eu tenho essa agenda. Então, eu vejo que é uma das formas de trazer essa discussão, porque às vezes você começa a endereçar esse tema e o compliance começa a ganhar corpo quando os gestores veem que a área está ajudando, né? Porque se você não cuida de temas internos, essas pessoas elas vão para as redes sociais, nossa, eu fui assediada por um gestor dentro do clube, e isso vira um problema seríssimo de cultura interna de ambientes. Tá? Então, é uma agenda que eu tenho orientado os profissionais a começar essas conversas. Então, às vezes, você advoga para clube, já começa a trazer, né? Como é que estão esses temas de prevenção de assédio? Como é que está o tema? Vocês têm canal, não tem canal? Como que você vai trazer esse aspecto? E outro tema, de novo, né, que eu reforço e endereçando a pergunta, a gente precisa ajudar os dirigentes a entender que são ferramentas que vão auxiliá-los. A gente está com uma lei geral do esporte com todas as críticas, eu sei que vocês são super críticos, falei semana passada no painel, imagina, né? E ela trouxe vários pontos importantes que os clubes precisam endereçar. Então, vai ter lá uma denúncia de racismo na arquibancada, o Ministério Público vai lá bater, vai falar o que você está fazendo para endereçar essa agenda, para prevenir isso. Então, a gente tem já ferramentas e bons argumentos para trazer essas discussões. Ah, mas você está me falando que eu preciso implementar um programa e um programa que está caro, preciso contratar alguém. Usa alguém interno. Usa o escritório externo. Olha, posso começar, vamos começar a desenvolver pelo menos um código de conduta interno, né? Não precisa custar caro, você pode fazer com ferramentas muito simples. Quem tiver curiosidade, eu desenvolvi uma formação para o Sebrae Nacional, foi um dos projetos que eu mais gostei de fazer na vida, foi em parceria com a International Chamber, chama Compliance sob medida, ele é gratuito, está na plataforma do Sebrae Nacional, e eu trago lá várias ideias de como implementar compliance da forma mais simples possível. Quando eles me explicaram, eu fui fazer uma imersão no Sebrae, e eu falava muito assim, pequena e média. Ai, pequena e média. Eles falavam assim, Roberta, não é pequena e média, é micro e pequeno. É micro e pequeno. Sabe a costureira individual? Sabe o... Ah, entendi. E eu lembro que eu falava assim, como que eu vou explicar compliance da forma mais simples, né? Se eu explicar para minha mãe, ela entender, qualquer pessoa entende. Então, foi assim que eu construí. E ali tem ideias muito legais de como a gente pode começar com recursos internos. Então, não adianta o clube falar assim, ah, mas precisa contratar uma área, isso custa caro. Não, né? Eu posso conversar com o jurídico que já assessora o clube. Vamos fazer um mapa de riscos aqui? Os trabalhistas, os regulatórios. Eu já começo a olhar ali. Vamos criar um códigozinho de ética e de conduta? Vamos fazer uma palestra de combate ao assédio? Isso é um programa de compliance iniciando, gente. Então, não precisa ser algo complexo
né? E qualquer um pode começar. É para qualquer tamanho de organização. A gente precisa desmistificar que ter compliance custa caro, até porque custa muito mais caro não ter, a gente sabe disso, né? Porque daí depois eu saio correndo para negociar a multa, para fazer uma defesa milionária, ou tem um tema com o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, ou com o Ministério Público Federal, porque tem um tema escabroso lá de envolvimento de jogador, como a gente viu acontecer, e que daí vai gastar muito mais, né? Então, e também trabalhar, eu acho que como sociedade nós precisamos trabalhar para uma moralidade. Então, eu acho que parte de todos, né? Eu costumo dizer que a gente tem o hábito sempre de colocar a culpa em alguém, né? Então, a culpa é do dirigente. Não, a culpa é também da pessoa que viu as coisas acontecerem e não falou nada. Né? Eu provoco muito, eu tenho uma aula de construção de cultura, e eu provoco muito meus alunos, né, com uma imagem lá, o furo não está do meu lado, aquele barquinho, né? O furo não está do meu lado. Meu, o buraco vai levar todo mundo junto, né? Então, se a gente não, enquanto os que frequentam o clube estão vendo lá uma irregularidade gritante, estão vendo o cara cobrar por algo que não deveria ser cobrado, estão vendo que um colocou o outro lá dentro, é parente, e ficam silentes, nós estamos compactuando com isso, né? E eu acho que a gente não pode ser aquele, eu gosto muito de brincar com isso, que é aquela pessoa que reclama de tudo e é o ativista de sofá, né? Ele fica lá no sofá reclamando de tudo, mas ele não faz absolutamente nada para que essa realidade altere. Então, tem muita gente que vê as irregularidades, a gente teve aí um escândalo absurdo que foi das americanas. Quantas pessoas vocês acham que tomou conhecimento de alguma forma daquilo e achou que o furo não era do meu lado? Ah, não tem nada a ver com a minha área, eu vou ficar bem quieta, porque eu não tenho nada a ver com isso aí. Então é isso. Então, todos nós temos que fazer nossa parte, nos engajarmos para ajudar. Qualquer trabalho que a gente faça pode ajudar nessa construção. Perdão que eu me empolgo, gente, porque eu adoro essa temática. Eu também. E essa pergunta que ele fez, né, é a pergunta que é feita constantemente por todos os setores da economia que ouvem falar em compliance, né? Porque fala assim, não, mas da mesma forma que como levar isso para alta direção num clube ou numa indústria ou numa empresa de prestação de terceirização de mão de obra e tudo mais. Então, de fato, é unânime. O tema é novo, o tema é, né, relativamente novo, o tema é desafiador, mas nós estamos aqui para isso, né? Para sair da zona de, para sairmos da nossa zona de conforto e irmos além, né? Então, vamos encerrar, então, agradecendo, então, a Roberta. Foi muito gostoso, você é muito simpática. Foi agradecendo a presença de todos aqui. E nós vamos entregar aí um certificado por parte da OAB, para a sua participação, né? Nós ficamos muito honrados de ter você aqui, viu? Muita gentileza. Obrigada. Então, muito legal, tá?